E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre propriedades, as propriedades que utilizamos em nossas classes. As propriedades são utilizadas para que a gente guarde estado. Quando a gente fala estado, a gente guarda informação e a gente pode consultar, pode haver ou não mudança de estado, ou seja, mudança dessa informação, e é basicamente um motivo principal, vamos dizer assim, pelo qual temos as nossas classes. Quando a gente está trabalhando nos nossos projetos, então a gente cria aqui, como eu criei uma classe aluno, professor, carro, qualquer coisa, geralmente a gente guarda para que essa classe tenha estado, ou seja, um conjunto de informações. Então, se é um carro, a gente quer saber, sei lá, marca, modelo, ano de fabricação, se é um aluno, nome, matrícula, data de nascimento e assim vai. Só que eu resolvi gravar um vídeo para falar só sobre propriedades, porque nós temos diversas formas de criá-las e de trabalhar com elas. Então é isso que a gente vai focar aqui hoje. Então, antes de tudo, a gente dá um passo atrás e começa mexendo direto num campo. Geralmente a gente chama de campo o acesso a algum elemento da nossa classe que guarda alguma informação. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu criei aqui a classe aluno e public string nome é uma variável pública, ou seja, eu consigo acessar de fora da minha classe e consigo colocar a informação e pegar a informação diretamente lá de dentro. Então a gente tem aqui um aluno 1, new aluno, aluno.nome Milton. Você também vai encontrar com o nome field aqui, que é um campo, né? Então esse campo a gente está jogando valor diretamente nele lá e depois recuperando o valor de lá por aqui. Como você pode ver, ó, nome Milton. Beleza, funcionou do jeito que a gente queria. Só que nós temos uma questão que em algum vídeo futuro eu vou falar, é encapsulamento. A gente costuma expor somente o necessário. O que não for necessário a gente esconde para que não tenha problema, para que o próximo programador que for utilizar a nossa classe não faça alguma coisa incorreta, alguma besteira, nem que seja a gente mesmo. Então a gente tem o costume de fechar essas coisas. E a gente pode começar a pensar que, por exemplo, e se o nome tivesse que ter uma regra? Eu não posso ter um nome com tamanho menor que 4. 3 ou menos caracteres não é permitido. Então a gente dá um passo a mais, que seria o quê? Criar uma propriedade. Há muito tempo atrás, num paradigma um pouco diferente, nós poderíamos fazer aqui o que a gente chama de getters e setters. Getter vem de get, que é o que você obtém, e set é o que você seta, você coloca valor, você altera alguma coisa que está lá. Então nós poderíamos fazer algo mais ou menos assim. E aí nesse getNome, nesse método, são dois métodos aqui, um método getNome e um método setNome. Aqui no setNome eu colocaria um valor novo que eu gostaria de colocar na variável nome e o getNome me retornaria. Mas a gente não trabalha mais assim, ao menos não nesse paradigma, então eu não vou nem explicar, é só para vocês saberem em algum momento, vocês ouvirem falar de getters and setters. Mas o que a gente vai fazer aqui? Mas a gente vai trabalhar desta forma. A gente cria aqui a propriedade e, obviamente, o nome não pode ser igual. A gente pega a que já existia, tá vendo? O campo que já existia, e ele vira private. Você não pode mais acessar ele de fora. E, obviamente, como a gente vai deixar esta nomenclatura aqui, eu vou mudar para nome. Existe uma discussão entre se a gente usa o underscore ou não usa, mas eu vou deixar aqui só para facilitar, porque ele é mais visual, a gente consegue ver mais fácil. Então o que eu fiz? Repare que o nosso código aqui em cima continua funcionando, mas o que eu fiz aqui? Eu escondi, eu coloquei para dentro, eu encapsulei o campo nome, ao menos o underscore nome. Eu coloquei ele para dentro e o que eu exibo é só esse nome. E o que a gente faz? Mais ou menos aquilo que eu falei para você de get e set. O get está aqui, então quando alguém pedir, ó, este daqui de cima, quando ele está pedindo o nome do aluno 1, vai bater aqui e vai dar um return nessa variável. Então seria esse caminho. Quando isso aqui for executado, ele vai bater aqui. Como ele sabe que é um get, como eu estou pedindo uma informação, o que vai rodar é isso daqui, vai dar o return do nome que está aqui e vai ser enviado para cá e aí o Milton vai aparecer lá, ou qualquer coisa que esteja ali no nome. Já neste primeiro momento aqui, quando eu estou setando, quando eu estou colocando o valor, ó, repare que eu tenho o igual aqui, ó. Quando eu estou colocando o valor Milton na propriedade nome, o que vai acontecer? Isso daqui também vai bater aqui.
só que ele sabe que eu estou colocando um valor, então é um set. O que vai rodar é isto daqui. E aí ele vai entrar nisso aqui que a gente vai ver agora. O que eu fiz aqui? Eu coloquei que se o value, e aqui deve acender uma luzinha amarela, mas o que é esse value? Value, ele é uma palavra aqui que ele está dentro desse contexto muito específico de uma propriedade e um set. Então, o compilador cria para a gente. O que eu mandar aqui em cima para a propriedade nome vai cair aqui dentro do set, dentro deste value. Vocês vão ver quando eu bater nesse breakpoint. Mas é o valor que eu estou passando. E aí eu posso fazer uma checagem aqui, ó. Chequei se é menor ou igual, se o tamanho disso é menor ou igual a 3, ou seja, se ele tiver 3 ou menos caracteres, eu vou mostrar essa mensagem aqui, ó. Nome precisa ser maior que 3 caracteres. Obviamente, eu poderia dar um throw, alguma exception aqui para bater, mas a gente não vai por este caminho. E se for maior que 3, vai dar tudo certo e eu vou colocar na variável nome, que está aqui, o valor. E obviamente quando na terceira linha eu consulto, o valor tá lá, o valor que eu coloquei. Vamos executar isso daqui, ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui também para vocês verem os dois momentos. Ó, ele parou aqui, vamos ver aqui na call stack, ó. Linha 2, ele está na linha 13, o call stack mostra aqui, né, que é a pilha de chamadas. Então, tô na linha 13, mas foi chamado pela linha 2. Aqui, quando eu coloquei o valor Milton no nome, ele bateu aqui, o value é Milton, a informação que eu passei, olhou o tamanho, não é menor ou igual a 3, ou seja, é maior, vai bater aqui e preencher, ó, nesse momento aqui, ó, tá preenchido, ó, Milton. Na próxima linha, quando eu for resgatar, F10 aqui, ó, bateu aqui, vai olhar o que está aqui na variável nome, vai devolver lá para cima e, consequentemente, jogar aqui para a gente na tela. Então aqui é uma forma de você fazer, deixa eu fazer uma aqui, ó, ABC, só para vocês verem aqui, vou tirar os breakpoints. Esse aqui seguiu outro caminho. Nome precisa ser maior que 3 caracteres. E perceba, ó, o nome aqui, ó, tá vazio. Ele não colocou, ele não fez isso daqui. Ele bateu aqui, pulou e saiu. Então isso é uma forma de você trabalhar quando você precisa ter uma certa verificação. Agora vamos criar de uma forma diferente aqui, ó. Idade. Vamos deixar o nome para baixo. Ele não nos serve mais. Eu posso criar da seguinte forma. Get, utilizando aqui uma expressão lambda, idade, set, idade igual a value. Funciona da mesma forma, com a diferença que aqui eu não estou colocando uma verificação. No idade eu fiz a mesma coisa, coloquei ele aqui para dentro, então tem o get e o set, está encapsulado aqui. A gente acessa por este idade. Isso é uma forma de você deixar ainda mais enxuto o jeito de escrever. O código fica menor, fica mais compacto. Fica mais fácil, obviamente, se você não tiver que fazer uma série de verificações aqui. Mas aí fica mais fácil de ver. Só que, se for simplesmente para fazer isso, tá meio verboso, tem coisa demais para uma coisa tão simples. Seria até, quem sabe, melhor eu voltar lá no field, né, no campo e deixar o acesso direto. Porque aqui eu nem tenho verificação nem nada. Mas temos também a propriedade, aqui ó, você pode escrever no Visual Studio, acho que no Code, dependendo, também funciona. Você escreve prop, dá um tab e ele já cria para você esse snippet aqui, ele já põe pré-moldado, vamos dizer assim, ele já tem feito ali. Se for int, né, no caso aqui eu vou colocar uma string, se você der um tab ele já passa para o nome, a propriedade eu vou colocar aqui curso. E ó, ele já põe o get e o set aqui. A partir desse momento, se eu vier aqui em cima, aluno1.curso, ó, já aparece ali, igual a ADM. Já pus lá uma administração no curso. Veja que ficou ainda mais sucinto. Eu não preciso deixar o campo, mas eu já tenho aqui as questões de get e set para que eu possa colocar, acessar esse tipo de coisa. Você pode estar pensando, nossa, mas tem tanta forma de fazer a mesma coisa? Pois é, porque ao longo dos anos a linguagem foi se aprimorando e a gente não podia simplesmente deixar para trás quem já fazia de uma forma, senão a gente tem os break changes, né, as quebras de compatibilidade que não são, nenhum programador gosta. Então a gente vai mantendo, vai trabalhando. Hoje em dia, largamente é utilizado isso aqui porque tem muita propriedade que a gente cria que não precisa de uma verificação. Isso é muito forte, principalmente quando a gente está trabalhando com Entity Framework
que a gente tem algumas classes somente para trabalhar com o banco de dados. Um outro programador, um outro usuário sequer chega a mexer. Seria só uma entidadezinha mesmo para representar o que está lá no banco de dados. Eventualmente a gente também métodos, etc. Mas é só para vocês entenderem a utilidade disso daqui. Nós poderíamos ter também um exemplo, a matrícula. E aí a gente poderia pensar, bom, a matrícula poderia ser alguma coisa que eu quero somente que possa ser consultada e não alterada. Você pode fazer. Você pode colocar um private set e dessa forma quem estiver fora da classe só vai poder consultar. Por exemplo, ó, eu poderia colocar aqui aluno1.matrícula e aí ele receberia aqui o valor da matrícula. Se eu rodar aqui vai estar 0 porque eu não coloquei nada. Matrícula 0. Entretanto, se eu tentar colocar algo, olha o erro. A propriedade aluno matrícula não pode ser usada nesse contexto, porque o set é inacessível, ou seja, a alteração disso não está aqui acessível para a gente, ao menos não neste escopo que seria fora da classe. Interessante, porque aí a matrícula você não pode preencher, você só recebe porque é alguma coisa que, sei lá, às vezes o banco de dados vai cadastrar e vai devolver. E aí você pensa, tá, mas como que eu ia acessar isso aqui? Como que eu alteraria a matrícula? Bom, a gente pode ter um construtor, e o construtor, vou deixar vídeo aí, já tem vídeo sobre isso, é o que? É um método que é executado quando você instancia essa classe. Então este construtor pode ir até o banco de dados e consultar a matrícula. Então eu poderia fingir que estou indo aqui no banco de dados, vai no banco de dados, matrícula igual 1, 2, 3. Então agora quando eu rodar essa linha 4 aqui, ó, que eu consultar a matrícula vem um valor. Então, toda vez que eu instanciar aqui, eu poderia obviamente passar o nome, pegar a matrícula, não importa aqui o que está acontecendo, o que importa é que agora, aqui no public, eu posso fazer alguma coisa. Posso também criar um private get? Posso. E aí no caso eu deixo o set liberado. Neste caso você já vê que dá erro aqui, ó. A propriedade, ó, dessa vez mudou, o assessor get. Eu não posso fazer o get. Eu poderia fazer o que eu não podia antes, informar a matrícula. Só que ele não pode ler. Eu nunca utilizei isso aqui na minha vida e olha que eu já sou velho trabalhando em programação, mas algum lugar deve utilizar, alguma utilidade deve ter. Só estou mostrando para que você saiba que você pode dar um private get e permitir somente set. Então essa aqui é write only, né? É escrita, somente escrita. E o private set, somente leitura. E aí já começa a dar erro aqui. Mas esta parte de somente leitura é um pouco mais comum. Só que olha, vamos continuar aqui. Então, estamos aqui na nossa classe aluno. Digamos que a gente tem algum método aqui, por acaso, sei lá, a gente quer utilizar, que seria o imprime. Então, o imprime vai fazer alguma coisa, vai imprimir mais coisas sobre o aluno, talvez vá no banco de dados, pega o endereço dele, pega a data de nascimento, etc. Não importa aqui, é só para vocês verem esse seguinte problema. Digamos que depois de fazer tudo isso, faz um monte de coisas. Eu errei, eu estou programando aqui utilizando a classe aluno, e fiz algo desse tipo. Poderia ser qualquer outro, valor de bolsa, eu fui fazer um cálculo, em vez de fazer o cálculo eu coloquei o valor e obviamente isso aqui vai passar e vai aceitar. O 55 aqui vai ser colocado. E aí eu penso, bom, talvez eu devesse fazer de uma forma que somente o construtor pode alterar. Então somente ali na hora que eu estou construindo a classe, eu vou no banco de dados, consulto e preencho ela. E depois disso ninguém pode mexer, nem mesmo dentro da própria classe. Porque lembre, estamos na classe aluno, utilizando aqui um método qualquer. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. A gente vai usar o init e aí a gente tira o set. O que o init faz? Ó, repare que já deu erro aqui, mas não deu erro aqui. O init diz que a gente só pode alterar esta propriedade na inicialização, quando a gente instancia a classe. Então aqui neste momento, ó, aluno1, new aluno, ele vai permitir que você coloque valores no matrícula
e depois ele não permite mais. Então ele já daria erro aqui durante o nosso código, o que está excelente. Eu já perceberia, opa, olha só, isso aqui é init only, eu não posso fazer isso daqui. Entretanto, eu posso fazer isso daqui, ó. Ele deixa que eu altere, ó, se eu rodar, ó, por mais que tenha o 123, ó, o que vai acontecer aqui, ó. A matrícula foi o 555, porque aqui ele entende que também está no momento de inicialização. Em outro momento eu não posso fazer isso, ó. Logo na linha abaixo, se eu tentar, ele já não permite, ó, matrícula init only, não pode, é só ali onde você está criando a instância. Depois disso, sem chance. Então é uma forma também de você trabalhar com imutabilidade. Você coloca o valor e a partir daquele momento que você jogou o valor, ele não pode ser alterado. Imutabilidade eu posso trazer num vídeo futuro para não alongar ainda mais esse vídeo aqui. Mas é algo também muito interessante de se trabalhar, dá uma segurança maior, principalmente no manuseio, no tráfego de informação. E para finalizar, nós temos aqui o Private Init. Porque uma coisa que você deve ter percebido nesse exemplo, que eu deixei somente init, é, mas aí voltamos àquele problema no qual eu posso jogar um valor para matrícula. Exato, a gente não quer isso. Então a gente quer somente que seja feito no construtor e em nenhum outro lugar. Então aqui, ó, do jeito que eu coloquei, ó, vou puxar aqui de novo, ó, ele com private init, ele não permite que eu faça, mesmo dentro da classe, uma alteração que não seja no construtor. Então não vai permitir, e também não permite que eu faça nem na inicialização, somente no construtor. Poderia ter outro construtor? Poderia ter outro construtor fazendo matrícula. Lógico que quando a gente estiver executando, né, o tempo de execução, como a gente chama, somente um construtor vai ser chamado. Deixa eu apagar isso daqui. Ou vai ser esse aqui, quando eu não tiver parâmetros no meu construtor, ou vai ser esse aqui, quando eu tiver parâmetros. Repare agora que o matrícula não vai ser mais 1, 2, 3, vai ser 1, 2, 3, 4. Ah, eu mantive o erro aqui. Eu mantive o erro aqui no matrícula, por isso que ele deu erro. Vamos rodar de novo. Matrícula 1, 2, 3, 4. Porque dessa vez, vamos subir tudo, ele não executou esse, ele executou esse. Eu poderia, se eu quisesse, por exemplo, permitir que a matrícula seja passada, qualquer coisa do tipo. Aqui eu já comecei a inventar. Posso também. Matrícula aqui e o nosso construtor. Então digamos que se você for fazer... se você for instanciar o aluno passando o nome, nesse momento eu posso permitir matrícula. É uma escolha. 567. Quando eu imprimir, 567. Então é uma série de formas que você tem de travar aqui e liberar ali, que você vai ter que analisar na hora que você estiver desenvolvendo. Porque tudo vai ser de acordo com o seu cenário. E antes de fazer um resumo, você já sabe, se estiver gostando, se tiver aprendido algo aqui, por favor, deixa o clique aí, deixa o like, compartilha com alguém, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, se você não tiver no YouTube, faz o seu login aí, você pode se cadastrar e receber alertas se você quiser, ou ao menos uma sugestão. O YouTube sugere mais, não somente o meu vídeo, se você tiver inscrito no canal, mas também de vídeos semelhantes a esse aqui, de programação, tecnologia, que se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente você gosta desse tipo de informação. E no vídeo de hoje, o que a gente viu? As propriedades. Propriedades é uma forma de você guardar informação, estado, guardar dados na sua classe. E a gente viu que a gente pode desde trabalhar aqui de uma forma muito mais aberta, mas em vídeos futuros vocês vão perceber que não é uma forma interessante de se trabalhar, que é deixando o usuário lá, nem que seja o usuário um outro programador, acessar diretamente a propriedade dentro da sua classe. E aí você acaba perdendo aí esse gerenciamento de verificar se o nome está muito curto, se o número não está preenchido, às vezes tem um campo obrigatório e você quer obrigar que seja feito, você trabalha dessa forma. E ao longo do tempo, o que a gente foi fazendo? Foi aprendendo a fazer as propriedades, colocando estes campos de uma forma mais encapsulada, a gente diz, mais escondida, e deixando como interface somente algo onde você não pode causar dano. Como no nosso exemplo, se você manda um nome com 3 caracteres ou menos, eu consigo barrar. Eu poderia colocar aqui uma verificação de idade, se menor que 18 faz alguma coisa, se entre 21 e 24, o que eu quisesse. A gente viu também forma simples de se colocar, fazendo aqui ó, com esse lambda, como vocês estão vendo, mas de uma forma ainda mais simples,
que é montando aqui, ó, a propriedade dessa forma, já jogando o get e o set aqui. E viram também que a gente tem formas de trabalhar o get e o set para deixar eles ou privados ou públicos. Aí não precisa escrever public, né? Vocês podem ver que do jeito que tá ali já é público. Para dizer, olha, pode ser somente leitura, somente escrita. E a gente pode ainda fazer de uma forma que, olha, só pode ser preenchida essa propriedade no momento da criação ali de uma instância daquela classe. E não somente isso, mas como o último exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó, no private init, que aí você não deixa nem fora, somente realmente dentro do construtor. Se não for no construtor, mesmo que seja em qualquer método da classe, não vai permitir, é só no construtor. E isso te dá ainda mais segurança para que na hora que você estiver montando, e aí é muito importante que vocês lembrem, eu quando mostro aqui, é realmente um esquema mais didático. Eu estou isolando, estou ignorando todo o resto para mostrar somente um exemplo. Porque você que caiu nesse vídeo aqui, você quer aprender sobre isso. Então eu vou mostrar só isso. Mas agora você pode pensar, ah, isso é uma coisa tão simples. Não é. Quando você está num projeto de verdade, num projeto robusto, grande, onde você tem, sei lá, dezenas, centenas de classes, milhares de linhas de código, isso aqui faz muita diferença. Um acesso aqui, vamos dizer, um pouco mais aberto, pode te dar uma dor de cabeça gigantesca e você perder horas, talvez dias, para achar, era só uma besteira aqui que se eu tivesse colocado aqui, se eu tivesse restringido aqui o acesso a essa informação, a gravar essa informação, eu teria me poupado. Beleza? Então eu espero que tenham gostado, já falei, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.